7h42. Conversamos com você já aqui no Jornal da CBN. Principal destaque no noticiário internacional foi a proposta anunciada pelo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, na Casa Branca, após uma reunião com o primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, a propósito da possibilidade de um plano de paz na região de Gaza. Para conversar conosco sobre esse assunto, nós convidamos o professor Márcio Scalércio, professor do Instituto de Relações Internacionais da PUC do Rio de Janeiro. Professor Márcio, muito obrigado pela sua gentileza de estar conosco. Um bom dia. Bom dia. Estão me ouvindo? Estamos ouvindo perfeitamente, professor Márcio Scalércio. Muito obrigado pela gentileza. E eu lhe pergunto, com que expectativa se trabalha agora a partir desse anúncio que até surpreendeu muitos analistas internacionais pela maneira como foi feito e com os pontos que foram apresentados, quase que numa reversão do que se vinha assistindo nesses últimos dias. Mas eu gostaria de ouvir a sua opinião sobre esse assunto. Olha, existem duas dimensões que têm que ser levadas em consideração. A primeira delas é de curto prazo. Imaginar que essa proposta, só no curto prazo, é capaz de garantir a libertação dos reféns israelenses nas mãos do Hamas e também evitar que o exército israelense continue atacando Gaza, continue, enfim, produzindo uma série de danos lá contra a população civil de Gaza, além de permitir também que essas pessoas sejam ajudadas imediatamente. Então, essa é a dimensão do curto prazo, do imediato, que eu acho que é tudo que a gente pode ter por enquanto, porque a segunda dimensão é o desdobramento do acordo, o processo de implementação dele. Aí eu não sou capaz de fazer qualquer tipo de prognóstico positivo em relação a isso, porque as duas partes que estão negociando isso, quer dizer, diretamente, o Hamas e o atual governo de Israel, seriam os piores atores possíveis para ser razoáveis um com o outro. Então, eu estou pensando, em primeiro lugar, na dimensão imediata humanitária, né? A libertação dos reféns e o socorro à população de Gaza. Isso é que é urgente, isso é que é imediato, isso é que eu acho que poderia dar para fazer. Agora, a esperança que eu tenho na implementação desse acordo com esses atores, eu vejo-a como bastante remota. Professor, até pensando nisso, né, nessa dificuldade de negociação que a gente conseguiu observar bem de perto até aqui entre Hamas e Israel, quais seriam os outros atores que poderiam ajudar nessa interlocução para tornar esse plano algo duradouro e realmente promissor? Bom, em primeiro lugar, existe um envolvimento direto do presidente dos Estados Unidos, do presidente Donald Trump. Ele, inclusive, se coloca como, olha, eu vou presidir a organização que vai administrar esse processo de reconstrução de Gaza. Algo que eu acho até um tanto quanto audacioso, porque me parece que o presidente dos Estados Unidos tem muitas outras coisas para fazer além disso. Também é citado a presença do ex-primeiro-ministro Tony Blair no processo, o que eu também acho quase que um momento Lázaro, né, de ressuscitar um morto, alguma coisa desse tipo. E me parece também uma coisa meio demodê, um plenipotenciário britânico assumindo a responsabilidade numa terra distante. Quer dizer, eu pensava que isso tinha acabado com a Segunda Guerra Mundial, e eu imagino o Tony Blair desembarcando em Gaza sobre um elefante ricamente ajaezado, alguma coisa desse tipo. Eu acho isso meio esquisito. O que tem de interessante, porém, agora falando sério, ainda que eu estivesse falando sério, é que há uma nota de países muçulmanos importantes dando aval ao acordo, né? Isso tem peso. Uma nota com a assinatura do Egito, da Arábia Saudita, dos Emirados Árabes, do Catar, da Jordânia, do Paquistão, da Indonésia, da Turquia, entre outros países. Isso dá peso à proposta. Eu acredito que esse apoio dos países muçulmanos a essa proposta
é principalmente por causa da primeira dimensão e porque o presidente Trump declarou publicamente que não permitiria que Israel anexasse Gaza e anexasse a Cisjordânia, o que dá uma sobrevida para a proposta de 2 estados. Mas, como eu disse, essa é a dimensão de médio e longo prazo que eu vejo como difícil de ser levada adiante. Professor Márcio Scalesi, obrigado pela sua análise aqui no Jornal da CBN. Um bom dia para o senhor e vamos aguardar que este curto prazo seja bem curto, para que se busque uma solução para essa região tão conflitante. Muito obrigado. Obrigado a vocês. Bom dia. Bom dia. Márcio Scalesi é professor do Instituto de Relações Internacionais da PUC do Rio de Janeiro. Agora que são 7h48.